Pessoal, ontem eu recebi uma pergunta numa caixinha que eu postei lá no Instagram, que era se a gente está num bom momento para investir. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Estamos num bom momento? Não estamos? Deve esperar? Eu listei aqui alguns tópicos que eu quero abordar com vocês, porque assim, o que que a gente está vivendo hoje? A bolsa ela tá na máxima, tá tudo subindo, todo mundo ganhando dinheiro, a gente tendo grandes valorizações. Então o pessoal começa a se perguntar, né? Será que a gente ainda tem oportunidades? Será que se eu entrar agora não vou estar entrando num momento ruim? As pessoas começam a se preocupar com esse tipo de coisa. E normalmente surge aquela pessoa comum querendo investir, o investidor médio, o investidor pessoa física, que há um tempo atrás, 2024, por exemplo, ele não estava querendo investir, porque o cenário estava muito negativo, as notícias eram muito ruins, taxa de juros elevada, muita recuperação judicial. Então, ele preferia ficar mais acanhado, né? Ele via as notícias, não gostava muito, dava um pessimismo nele, então ele preferia deixar o dinheiro no banco. Ele preferia não investir naquele momento. Só que agora as coisas começaram a mudar, né? Tá tudo subindo, tudo valorizando, ele tá vendo o pessoal ganhar dinheiro, ele tá vendo ações que às vezes ele tinha olhado, como subiu, como tá com uma valorização, e aí ele tá querendo investir, tá querendo entrar na bolsa, mas ele se pergunta: será que tá ainda num bom momento para investir? Então a gente vai responder essas perguntas agora nesse vídeo, tá? Primeiro ponto que eu listei aqui é sobre o timing, sobre momento, né? Isso de você acertar o momento. E quando a gente estuda, né, a teoria sobre investimentos, a gente descobre diversos estudos de caso que mostram que o timing, às vezes, ele pouco importa. Ele tem sim sua importância, mas ela é muito menor do que as pessoas realmente dão a importância a ela. Então, tipo assim, as pessoas se importam muito com o time, o momento de investir, mas ele é um pequeno fator que vai mudar os seus resultados. Então, não deve ter tanta atenção que nem as pessoas muitas vezes dão. Às vezes elas deixam de se preocupar com o que elas vão investir, na onde elas estão investindo e se preocupa só com o momento. E acaba não adiantando muito, porque o timing às vezes ele pouco importa. E o timing ele não vai importar tanto quando você não tem principalmente uma estratégia, quando você investe sem método, sem planejamento, porque independente muitas vezes do que você vai investir, se for algo ruim, independente do timing, você vai ter um resultado ruim. Você pode acertar o timing de investir em algo que não é bom, mas não vai gerar um resultado satisfatório para você, entende? Então o timing, descobrir ali, qual que é o melhor momento de comprar determinada ação, de vender, ficar girando, eu vou comprar agora, depois eu vendo quando subir, é isso, né? Essa questão de ficar tentando acertar o momento não gera resultado. É o que menos traz resultado para você. Então, já quebro aqui uma crença que as pessoas têm de que tem que esperar o melhor momento para investir. Isso é uma falácia, é um mito. Porque sempre a gente tem oportunidades a serem aproveitadas. Então, o momento de você investir, às vezes ele pouco importa, principalmente se você não tiver uma estratégia e se você não tiver um método, tá? E o que que gera resultado então nos investimentos? O que que vai de fato colocar dinheiro no seu bolso? Aí que a gente entra na parte de estratégia, na parte de composição da carteira de investimento. É isso que gera resultados acima da média. É a alocação que você faz dos seus investimentos é você combinar investimentos estratégicos, investimentos bons, você ter uma diversificação. Isso que traz resultado. Independente muitas vezes do momento que você vai investir, o que vai te gerar resultado é como você fez os seus investimentos, qual foi a divisão que você colocou ali o seu capital. Você investiu em renda fixa, você investiu em ações, em dólar. O quanto você destinou ali para cada um desses investimentos, qual foi sua alocação, qual é o peso para cada uma dessas classes. É isso que importa. E por isso que você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma diversificação. Porque dentro da sua estratégia, dentro do seu planejamento, tem que ter lá quanto que você deve ter em ações, o quanto que você deve ter em renda fixa, o quanto que você deve ter em dólar, em porcentagens. Eu chamo de peso, normalmente, o peso que você vai dar para cada um desses investimentos. Vai definir o valor daí que você vai colocar em cada um desses investimentos. É importante você ter esse peso alinhado com o quê? Seu perfil de investidor, seu prazo de investimento, os seus objetivos. Se você está buscando renda, se você está buscando multiplicação do seu patrimônio,
ou uma aposentadoria. É importante você entender as suas particularidades para daí você criar a sua composição, a sua alocação estratégica. Você fazendo isso, você criando essa estratégia, esse planejamento, como vai ser a sua composição da sua carteira, você seguir esse planejamento, essa estratégia com os pesos ali que você definiu, é isso que vai gerar resultado para você acima da média. Você pode construir uma composição que seja boa. Quando você faz testes de fazer esses investimentos nessa mesma composição em diferentes momentos do mercado, nos momentos que estão bons, nos momentos que estão ruins, o resultado ele pouco se altera. Então aqui já reforça que o timing ele pouco importa, o que importa é a composição, porque a composição sendo estratégica, sendo feita para você, para o seu perfil de investidor com seus objetivos, independente do momento, a gente pode estar num momento ruim de investir, você vai investir bem, você vai gerar um bom resultado, porque é a composição que traz o resultado e não o timing, e não o momento. Porque já parou para pensar o quanto é difícil também a gente saber o momento exato de fazer um investimento, de aproveitar realmente a melhor oportunidade? Não existe isso. Você pega aí o histórico de grandes economistas, eles erram muitas vezes previsões de dólar, de taxa de juros, da bolsa, e a gente não está falando de pessoas que são, vamos dizer assim, burras. Não, são pessoas super inteligentes, que muitas vezes fazem frente a grandes empresas, economistas às vezes de empresas como JP Morgan, Itaú, grandes empresas realmente, eles erram suas previsões muitas vezes. E muitas vezes reforça essa questão do timing, todo esse histórico que a gente tem de erro dos economistas. Então, eu acho que não dá para a gente investir pensando muito no momento. É claro, tem momentos que você vai ver que ele está mais oportuno do que outros, mas não significa que você vai deixar de investir porque a gente não está no melhor momento. Se você esperar o melhor momento para você investir, nunca você vai investir, porque provavelmente você não vai saber identificar, você não vai ter a clareza de que realmente aquele é um bom momento para investir. Você vai se aliar aos economistas que acabam errando em sua grande maioria, tá? Então foca na composição, foca na sua alocação. Um terceiro ponto que eu anotei aqui, que vai em linha com a composição, é a parte de ativos que você vai adicionar à sua carteira. Porque a composição pensa que é algo mais macro, né? Algo mais generalizado. Então, na composição você vai ter que você vai investir em renda fixa, que você vai investir em ações e em dólar. Quando você fala de ativos que você vai selecionar para sua carteira, é como se você abrisse ali a caixinha das ações e mostrasse o que está lá dentro. O que tem lá dentro das ações? Quais ações eu vou investir? Quais as características das ações que eu tenho que ter na minha carteira? E aí que entra você investir em ativos que tenham fundamentos. O fundamento é como você investir em ativos que tenham embasamento técnico. Você faz uma análise daquele investimento e você entende, realmente é uma oportunidade, tem um risco controlado, o retorno potencial é interessante, está alinhado ao meu perfil de investidor, eu tenho tempo, né, eu tenho um prazo de investimento para aguardar esse investimento retornar o retorno ali que eu estou aguardando, que eu estou esperando, né, o rendimento que eu estou pretendendo ter naquele investimento. É você fazer essa análise, você escolher investimentos sólidos, boas ações, ações de empresas que são lucrativas, que são boas empresas, e não empresas que estão passando por dificuldade financeira, que não têm um bom histórico, que não performam. É você investir em bons ativos. Não comprar um CDB de Banco Master da vida, avaliar a instituição do qual você vai adquirir um CDB, entender se tem solidez financeira, fazer uma avaliação financeira daquela instituição, ver se faz sentido realmente. Você precisa estudar, ver ali no que você está colocando o seu dinheiro. E você combinar daí, nessa cronologia, composição, ativos com fundamentos e por terceiro, aí você entra com a parte de você refinar seus investimentos, o timing, isso que vai gerar muito resultado para você. Porque eu falei, o timing ele pouco importa, mas não significa que você precisa desprezar ele. Só que ele não deve estar no seu foco principal. O foco principal é a composição, os ativos e depois o timing. O timing vem em terceiro lugar. Não adianta você querer fazer um investimento num bom momento se você não definiu uma composição estratégica, se você não selecionou ativos com bom fundamento. Consegue entender o raciocínio? E por isso que o timing ele vem em terceiro lugar.
porque ele não vai ser aquilo que vai importar tanto, mas quando você tem uma composição estratégica, quando você investe em ativos com fundamentos e você refina o seu momento de investir aplicando ali uma estratégia de timing, uma estratégia de momento, você consegue melhorar seus resultados. Sim, só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas focam só no momento de investir, esquece a composição, esquece os ativos com fundamentos, e aí elas não têm resultado. Então, se você está pensando em investir, de repente vai ser a sua primeira vez investindo, ou você já vem investindo, mas você está um pouco receoso devido à bolsa ter subido muito, está com uma grande valorização, olha para sua carteira, vê se você está seguindo uma composição estratégica, vê os ativos que você está investindo, se de repente você comprou algumas ações que você nem sabe o porquê comprou, se essa ação não tem fundamento, não tem um bom histórico, reveja essas coisas. Se essas coisas estiverem desalinhadas, a primeira coisa que você vai fazer é o que eu passei aqui. Verifica a composição, estuda ativos com fundamentos e aí você começa a reconstruir sua carteira. É claro, o timing, talvez, falando agora se é um bom momento ou não, talvez não seja os melhores. Eu até na caixinha eu respondi que não estamos num bom momento comparado a antes, mas estamos num bom momento comparado ao futuro. Porque o que passou, com certeza, era um bom momento para a gente investir. Mas o momento de agora é muito melhor do que no futuro para a gente investir. Porque no futuro tem a questão do tempo dos investimentos. Então a gente tem que aproveitar o agora para fazer nossos investimentos. Então, de repente, vai com um pouco mais de cautela ali nas ações. Mas na renda fixa tem taxas muito boas, Selic ainda está elevada, a gente tem IPCA mais 7, IPCA quase mais 8, então dá para aproveitar ainda boas oportunidades. Não consegue aproveitar para investir quem às vezes fica fechado olhando só para uma classe de ativo, eu só invisto em ações. Aí a pessoa fica muito fechada, fica limitado, e investimento não se resume a só ações. É importante você ter outras classes, porque é a composição que gera resultado. Ficou claro? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Caso você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários, aí eu vou respondendo, a gente vai conversando, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito.